Pessoal, então agora a gente vai fazer um problema de identificar os eixos e os momentos principais de inércia para uma placa homogênea na forma de um triângulo retângulo isósceles, como mostrado aí na figura. Então, eu estou adotando o meu sistema de referência original, como o meu sistema, né, cartesiano, x, y, no plano aí da tela suas, e o z apontando para fora da tela. E aí está o nosso triângulo, né, um triângulo retângulo, isósceles, porque ele tem essas bases iguais, né, os lados iguais a A, tá? Então, lembrem que, como é que a gente começa a fazer um problema de obter momentos principais de inércia e eixos principais de inércia? A gente vai ter que resolver aquele problema de autovalores e autovetores, mas a gente precisa do tensor de inércia original para esse sistema, que é o tensor de inércia normal, não diagonalizado, tá? Então, a primeira coisa que eu vou identificar aqui é qual é o tensor de inércia dessa placa, que tem a ver simplesmente com a distribuição da placa e com o sistema de referência que você adota, né? Então, aí tá a nossa matriz, que representa o tensor de inércia. Os elementos já foram identificados, como a gente fez na última aula. No caso, a gente não tem um somatório das massas, porque a gente tem um objeto contínuo. Então, onde tiver um somatório das massas, na verdade, eu tenho uma integral em dm, né? Então, se eu fosse pegar o meu primeiro elemento aí, que seria o meu elemento I11, ele poderia ser representado aí, ó, como sendo y2 mais e2 dm, isso dentro da integral. Só que a gente vai parametrizar, né, esse elemento de massa. Como é que a gente escreve isso? A gente sabe que nós temos uma densidade superficial de massa, né? Essa densidade é sigma, então sigma é dm sobre dA. Então, onde tiver dm, eu posso escrever sigma dA. Então, aqui, ó, onde tiver dm, eu vou escrever sigma dA. O que é sigma? Sigma é a densidade, né, de massa superficial, que pode ser dada como o quê, gente? Como a massa desse seu triângulo dividido pela área do seu triângulo. Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser base vezes altura é A ao quadrado dividido por 2. Então, vai ficar, ó, que sigma é 2m dividido por A ao quadrado, tá? Então, quando eu for resolver essa integral aqui, ó, para o primeiro elemento da matriz, e 1 vai ser igual ao meu sigma, vai para fora da integral, tá? Vai ficar 2m sobre A ao quadrado, que multiplica a integral aí de y2 mais e2 dA. O que é dA? Esse meu triângulo, ele está no plano XY, né, gente? Então, meu elemento de área em coordenadas cartesianas, ele vai ser dx, dy. Já vou até escrever aqui, dy, dx, vocês vão entender por quê. Então, eu tenho que resolver essa minha integral dupla. O que mais que eu posso simplificar, pessoal? Lembrem que em todos esses elementos de matriz aqui, como o meu triângulo está no plano XY, ou seja, ele está na coordenada z igual a 0. Então, onde tiver z, a gente vai substituir por 0, como foi um exemplo que a gente fez em sala de aula da placa que era quadrada, né? Então, o exemplo é muito semelhante. O que vai mudar aqui são os limites de integração. Então, esse termo vai sumir, esse elemento de matriz vai ser 0. O que mais? Esse também vai ser 0, esse vai ser 0. Já simplifica bastante a vida aí. E nessa diagonal principal, aqui a gente vai cortar onde tiver z ao quadrado, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção para resolver esse primeiro elemento de matriz aqui? Nos limites de integração, porque eu não posso colocar, pessoal, que o meu dx varia de 0 até A e que o meu dy varia de 0 até A. Porque se fosse assim, eu estaria calculando o quê? A área para um quadrado, não é verdade? E não, eu estou tratando de um triângulo. Então, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar que se eu integro o meu x de 0 até A, então, ó, o dx é a integral ali mais externa, vou integrar o meu x de 0 até A. O que está acontecendo com y? Note que se você pegar, integrar para esse primeiro x, que é o x igual a 0, né?
Beleza, você integraria o y de 0 até a, mas se você estiver aqui no meio do caminho, por exemplo, você não vai integrar. Lembra que integrar em y significa computar essas areazinhas aqui, né? Você não vai integrar de 0 até a, tá vendo? Você vai integrar até um certo valor de y. Se você estiver nessa posição em x aqui, ó, você vai integrar até esse valor de y. Então, a gente precisa, o quê? Da equação dessa reta, para a gente entender. Notem que aqui, né, aqui vai ser fácil de achar a equação da reta. Y é igual a ax mais b, né? A é o coeficiente angular dessa reta, que no caso aqui ele vale menos 1, né? Porque é justamente a inclinação dessa reta. Então, ó, y é igual a menos x mais b. Vamos pensar o que significa o parâmetro b. Note que quando y for igual a 0, ó, quando y for igual a 0, o x é igual a a. Não é isso? Ó, quando y for igual a 0, o x é igual a a. Então, você achou que o seu b é igual a a. Então, a equação dessa reta é y é igual a menos x. Então, quando eu fizer a minha integração do x de 0 até a, o y só pode ir de 0 até a menos x. Então, esse é o cuidado que a gente vai ter que ter nessa integração. Então, continuando a resolver esse meu elemento, I 1 vai ser igual a 2m sobre A2. Vou deixar aqui a minha integral externa, que é a de x, e vou resolver a minha integral interna, que é a integral de y ao quadrado dy. Ela vai dar y ao cubo sobre 3. Né? Nos meus limites de integração, então, vai ser a menos x ao cubo sobre 3 dx. E agora, então, eu tenho que resolver essa integração para x. Então, quando a gente fizer essa integral aqui, você pode usar, não vou resolver ela toda não, mas você pode usar uma substituição simples aqui, chama u, por exemplo, de a menos x. Então, o seu du vai ser menos dx. Você vai ver que essa integral, cuidado com seus limites de integração aí, né? Que você vai ter que usar os dois aí bonitinho. Você vai chegar que essa integral vai dar a 4, a elevado à quarta, dividido por 12. Então, quando eu fizer essa conta multiplicando pela nossa densidade lá do lado de fora, vai ficar, então, 2mzão a ao quadrado sobre 12. Então, esse meu primeiro elemento de matriz vai ser m ao quadrado sobre 6. Esse é o meu I11. Notem, pessoal, que a montagem do meu... deixa eu apagar isso aqui. Que a montagem do meu elemento de matriz I22, que tá ali na diagonal, olha, ele é totalmente simétrico, porque vai sumir, né? O z ao quadrado vai sumir ali, vai sobrar a integral de x ao quadrado dy dx, que vai dar exatamente a mesma integral, tá? Então, vocês podem fazer aí para conferir. Então, eu vou anotar aqui que por simetria a gente tem que o I22 também vai ser igual a m ao quadrado sobre 6. O processo de fazer a conta ali para fazer a integral vai dar exatamente a mesma coisa. Vamos partir para o cálculo do elemento I33. Então, quando eu fizer o I33, isso aqui vai ser igual a 2m sobre a ao quadrado. E partindo realmente para a integral, eu tenho a integral de, agora, x ao quadrado mais y ao quadrado dy dx. E os meus elementos de integração, y vai variar ali de 0 até a menos x e x vai variar de 0 até a. Então, eu vou fazer nessa distributiva agora, então, que vai ser, deixa eu resolver só a integral, vou fazer a distributiva ali, então, vai ser a integral dupla de x ao quadrado dy mais y ao quadrado dy. Primeiro, eu vou até tirar essa integral aqui de fora, vou resolver só a integral interna, que é do y, que vai de 0 até a menos x. Então, essa primeira parte, o x, né, ele fica como uma constante, então, vai ser x ao quadrado, que multiplica y, de 0 até a menos x, e aqui vai ser y ao cubo sobre 3, de 0 até a menos x. Então, essa integral interna vai ficar
x ao quadrado, que multiplica a menos x, mais IA menos x ao cubo sobre 3. E aí, a gente parte, então, da integral mais externa. Então, eu vou ter que meu I33 vai ser igual a 2m sobre A ao quadrado, que multiplica a integral de 0 até A, de x ao quadrado, que multiplica A menos x, mais A menos x ao cubo sobre 3, isso tudo aqui, dx. A gente vê que essa integral é exatamente a combinação das duas integrais que foram resolvidas anteriormente, né? Essa parte final aqui, ó, tá relacionada à integral do elemento I11, e essa parte inicial tá relacionada à integral do elemento I22. Então, I33 vai ser a soma de I11 com I. Então, I33 vai ser a soma de I11 com I22. Nós vamos chegar à conclusão que vai ser, então, AM ao quadrado sobre 3. Então, já calculamos os elementos da diagonal principal, né? Quais são os outros que faltam? Simplesmente esse elemento aqui, né? Que por simetria, né? Que por ser uma matriz simétrica, é igual a esse. Então, vamos lá. Vamos montar ele, vai ser o elemento I12. Então, o elemento I12 vai ser igual a menos, então tem um menos aqui de fora, tem a integral de, vou colocar o sigma, né? Deixa eu escrever ele por extenso aqui. Então, vai ser menos a integral de, teria um dm, esse dm seria um sigma dA, então seria um sigma, onde o sigma é 2m sobre A ao quadrado, sigma dA, então vai ficar x, y, menos já tá aqui, tá? dx, dy. De novo, com os meus elementos de integração, com meus limites de integração. Se o y variar de 0 até A, não, mentira. Se o x variar de 0 até A, a gente tem que o y varia de 0 até A menos x, tá? Então, na verdade, eu vou resolver o y aqui primeiro. X. Então, olha, resolvendo essa integral interna primeiro, a integral em y, né? Então, x fica simplesmente uma constante e vira a integral de y dy, que vai dar y2 sobre 2, né? Vou até desmanchar isso. Vai virar y2 sobre 2, que vai ser a menos x sobre 2. E aí, vira a integral disso aqui, dx de 0 até A. Então, esse 2 pode até sair. Então, no fim das contas, ó, a gente vai ter que o I12 vai ser igual a menos 2m sobre 2A ao quadrado, integral de x, que multiplica A menos x ao quadrado, dx de 0 até A. Essa é uma integral mais simples de resolver, que vai ser igual a A elevado a 4 sobre 24. Então, meu elemento I12 vai ser menos MA ao quadrado sobre 24. Deixa eu ver se eu cometi algum erro aqui, pessoal. Mentira, essa integral aqui vale a quarta sobre 12. Então, meu resultado final é que aqueles meus elementos I12 e I21, que é igual a I21, valem menos MA ao quadrado sobre 12. Então, se a gente for montar a nossa matriz do tensor de inércia para aquela placa, o que que nós temos? O meu elemento I11, ele vale M ao quadrado sobre 6. O meu I22 vale, por simetria, a mesma coisa, não é isso que a gente viu? M ao quadrado sobre 6. O I33 vale M ao quadrado sobre 3.
O I12 vale menos MA ao quadrado sobre 12, que vai ser igual a esse, ao quadrado sobre 12, todos os outros são iguais a zero. Então, o que a gente nota, né, pessoal? Essa não é uma matriz diagonal, então significa que esses eixos x, y e z, na verdade, o z já é um eixo principal da inércia, se a gente for pensar, né? Porque se a gente observar aqui, ó, essas linhas aqui, ó, né? Como é que eu vejo isso, gente? Se eu for olhar lá, ó, Lx, Ly e Lz, ó, que tem todos os meus elementos de matriz do tensor de inércia, igual a ômega x, ômega y e ômega z, se eu faço essa conta, eu vejo que o Lz dá exatamente proporcional ao ômega z. Então, na verdade, eu já tenho um eixo principal da inércia aqui, que é o eixo z, que eu vou chamar aqui de E3, tá? Um E3 igual a z, que é o que eu tô percebendo aqui. Né, justamente porque aqui essa parte da matriz, digamos assim, ela já é diagonalizada, tá? Mas os outros eixos, x e y, não são eixos principais de inércia, né? Então, eu tenho que resolver aquele problema de autovalores e autovetores para eu encontrar esses eixos principais. Então, vamos lá, pelo menos vou montar aqui, vou montar num outro slide pra gente começar, não, vou montar nesse mesmo. Então, meu problema de diagonalização, ele significa lembrar daquela equação, né? Que me diz, ó, o momento angular é um produto matricial entre o tensor de inércia e a velocidade angular. Eu posso, né, se eu quero diagonalizar, ó, se eu quero diagonalizar essa minha matriz do tensor de inércia, eu quero obter quais são os meus autovalores, não é verdade? Para que o vetor momento angular, ele seja simplesmente paralelo ao meu vetor velocidade angular, ou seja, lambda vezes velocidade angular. Manipulando essa equação, né, lembra aqui, não vou ficar repetindo isso não, vou só anotar aqui, ó, menos lambda vezes a identidade, que multiplica ômega é igual a zero. Então, essa é basicamente a equação que eu preciso resolver para eu matar esse problema dos autovalores e autovetores. Então, o que significa isso? Como é que eu acho a solução dessa minha equação? Desde que o determinante dessa matriz aí, ó, que é o tensor de inércia menos lambda vezes a matriz identidade, seja igual a zero. Como é que eu monto, então, essa matriz? Usando a minha matriz do tensor de inércia original. Então, o determinante dessa matriz aqui, ó, m ao quadrado sobre 6 menos lambda, m ao quadrado sobre 6 menos lambda, ma ao quadrado sobre 3 menos lambda. Repito os meus elementos, 0, 0, 0, 0, menos m ao quadrado sobre 12, e o determinante, então, dessa matriz tem que ser igual a zero. Aí, pessoal, então, o determinante dessa matriz que eu montei tem que ser igual a zero. E aqui eu já fiz aqui, já adiantei as contas, né? Repeti, ó, as minhas duas colunas. Não é uma conta difícil de fazer, né? Quando a gente faz o determinante, lembra dessas diagonais aí, né? Que vão nesse sentido bonitinho aqui, você vai somar. E as do sentido contrário você vai subtrair, né? Então, eu vou organizar, né? Organizo meus termos e vou chegar nessa condição aqui, ó. E essa é uma equação simples de resolver, né? A gente vê que ela tem 3 raízes, onde, para isso ser verdadeiro, uma primeira raiz que eu já vejo claramente é essa parte aqui ser igual a zero. Então, é o lambda ser igual a m ao quadrado sobre 3. E notem que esse autovalor corresponde justamente a um dos autovalores aqui, olha, daquela parte da matriz que já estava parcialmente diagonalizada. E isso tem a ver com o fato do quê? Do meu eixo 3, que é o eixo Z, ser o meu eixo principal de inércia, como a gente já tinha discutido. Não é isso? Então, eu vou chamar esse meu autovalor aqui, como ele está associado a esse eixo que eu estou chamando de 3, eu vou chamar ele de lambda 3, tá? Então, as minhas duas outras raízes vêm dessa equação de segundo grau, que é também fácil de resolver. Notem que você tem o seguinte, que para isso ser verdade, o seu m ao quadrado sobre 6 menos lambda ao quadrado tem que ser igual a m ao quadrado sobre 12 ao quadrado. Né? Ou seja, quando eu tirar a raiz aqui, o que você vai ter? Que é o que eu escrevi no próximo slide, né? Que m ao quadrado sobre 6 menos lambda
Pode ser igual a mais ma ao quadrado sobre 12 ou pode ser igual a menos a ao quadrado sobre 12. Não é isso? Porque quando eu elevar ao quadrado vai dar tudo certo, né? Então, daí vem as minhas outras duas raízes, que são os meus outros dois autovalores. Então, tá montado o meu tensor de inércia, que é agora diagonal. Notem lá, o que meu lambda 1 é ma ao quadrado sobre 12, meu lambda... Ah, esse aqui é o 2, ó. Esse é o meu 2. Meu lambda 2 vai ser ma ao quadrado sobre 4, e o meu lambda 3, que é o que eu já sabia, ma ao quadrado sobre 3, todos os meus outros elementos, então, são iguais a zero. Esse é o meu tensor de inércia diagonal, e esses elementos, então, gente, eles são chamados de momentos de inércia principais. Agora, para eu achar os meus eixos de inércia principais, eu tenho que fazer, né, o problema de achar os meus autovetores. Então, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que, associado ao lambda 3, nós já temos o meu eixo 3, que é o eixo Z, né? Vamos fazer aqui com o eixo 1, ó. Lembra que meu problema é o seguinte, deixa eu pegar a equação para vocês, ó. Lembra que é esse problema aqui, ó. Não é isso que eu tenho que resolver? Então, olha lá. É assim que você vai achar os seus autovetores. Então, eu vou copiar ela aqui, ó. Meu tensor de inércia menos lambda, que multiplica a matriz identidade, que multiplica ômega, tem que ser igual a zero. Então, a gente segue. O que é o tensor de inércia velho menos lambda i? Vamos pegar para... Eu quero saber o autovetor associado ao meu lambda 1, que vale m ao quadrado sobre 12, tá? Então, meu tensor de inércia menos esse lambda vezes a identidade vai ficar como? Pega seu tensor de inércia velho. Onde que eu anotei meu tensor de inércia velho? Aqui, ó. Meu tensor de inércia velho menos aquele lambda. Deixa eu copiar ele aqui, que vai ficar mais fácil. Aqui, ó. Então, meu tensor de inércia velho vai ficar, então, ma ao quadrado sobre 5. Então, ó, quando eu fizer, multiplico, ó, primeira linha vezes primeira coluna, o que eu vou obter? Que posso até colocar o ma ao quadrado sobre 12 em evidência, ó. Deixa eu fazer bonitinho. M ao quadrado sobre 12, ômega 1, menos M ao quadrado sobre 12, ômega 2. Aí, multiplica mais 0 vezes ômega 3 é igual a 0. Então, aqui, o que eu concluo? Eu concluo simplesmente que ômega 1 tem que ser igual a ômega 2, né? Se eu colocar aqui, ó, o M ao quadrado sobre 12 em evidência, ômega 1 menos ômega 2 tem que ser igual a 0. Então, aqui eu concluo que ômega 1 é igual a ômega 2. Ah, então como é que eu penso isso? Posso pensar o seguinte, pessoal, ó. Posso colocar que ômega 1, então, vai ser 1, ômega 2 vai ser 1 e o ômega 3 vai ser igual a 0, né? Note que o ômega 3 igual a 0 sai dessa segunda linha aqui, ó, dessa última linha, né? Eu posso pensar, ó, que m ao quadrado sobre 4, que multiplica ômega 3, é igual a 0, ó, terceira linha vezes essa coluna. Então, ômega 3 tem que ser igual a 0. Ok. Esse vetor, para ficar normalizado, tem que ter um 1 sobre raiz de 2 aqui. Então, esse é o meu vetor, é meu eixo principal. Note lá, para onde que esse eixo principal aponta, vê se faz sentido para vocês, gente. Olha lá no desenho da placa, ó. Ele tem x igual a 1, x igual a y, x igual a 1, y igual a 1. Tá nessa direção aqui, ó, e z igual a 0. Essa direção é a direção ali justamente da diagonal daquele triângulo, não é isso? Né? Diagonal desse quadrado aqui, se a gente for pensar. E não é exatamente um eixo de simetria dessa placa? Então, se essa plaquinha triangular gira em torno dessa setinha azul, a gente tem aí um eixo principal de inércia. E por considerações de simetria, já era esperado que isso acontecesse, tá? Então, o que a gente vai ver, pessoal, é que qual que é o outro eixo que naturalmente vai constituir o meu... um terno, né? Terno quer dizer de 3. Um terno para eu fechar meu conjunto de eixos principais. Olha só. Opa. Eita, não dá para desmanchar isso. Então, olha, se Z é um eixo principal, que aponta aqui, na verdade, pensa que o Z está apontando para fora da tela. Esse é o E1
Esse aqui, então, é o E3. Cadê o meu E2? Meu E2 é perpendicular a ambos aqui, ó. Aqui vai estar o meu E2. E se a gente fizer as contas, quanto que daria o E2 pela nossa figura aqui? Daria, então, 1 sobre raiz de 2, que multiplica 1 menos 1 e 0, que é o meu outro vetor que completa isso. Então, eu nem vou fazer aqui, vou deixar para vocês demonstrarem isso, como achar o E2. Então, basicamente, você tem que resolver essa equação novamente. Cadê ela? Tem que resolver essa equação novamente, só que agora para o seu lambda que falta. Para o seu lambda 2, que vale... Lambda 2 é m ao quadrado sobre 4. Então, você vai ter que resolver esse problema aqui, ó, de i menos lambda identidade, que multiplica ômega igual a 0, só que você vai fazer para lambda 2 igual a m ao quadrado sobre 4. E o E2, que é esperado você encontrar, é um vetor normalizado nessa direção, 1 menos 1 e 0, formando o nosso terno de eixos principais.